Hoje o Arte Brasil tem a honra de receber aqui a Ana Merigo. Olha só que show o trabalho que ela vai ensinar. É uma pintura country, linda e charmosa, mas você só vai aprender a pintar e fazer desse jeitinho no Espaço Condor. E é isso mesmo, Ana Paula Merigo traz pra gente essa ideia legal. E mais legal ainda é o material que você escolheu, EVA, fácil acesso e um charme. Parabéns, Ana. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que delícia! E eu trouxe essa peça simples mesmo para todo mundo que está em casa poder fazer. É bem legal de fazer. As pessoas às vezes têm dúvida, falam assim, ai, uma pintura country, o que é uma pintura country? Já pensa, é difícil. Fala, ai não, né? se o nome é difícil, então a pintura não deve vou ser conseguir também. fazer, mas consegue sim. Eu trouxe de uma maneira bem simples mesmo, bem fácil, para todo mundo em casa poder fazer. Aprender. E olha, eu olhei a primeira vez que eu olhei a peça, falei, nossa, a gente parece madeira mesmo. A gente sabe que é a pintura, mas olha o toque que ela dá, parece madeirinha. A galinha tá perto da cerquinha mesmo. Não é? Saindo do galinheiro. Fugindo. Indo direto para a cozinha. Ah, lembrei daquele filme, as galinhas lá que fogem. Ah, como chama o nome do filme? A Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas. As galinhas que fogem também, fica ali, é legal, né? Corre direto para a cozinha da gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou usar a linha Comfort da Condor, né? É o pincel 227, o número 14, tá? Então, eu vou molhar, deixar ele úmido, enxugar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho aqui no meu azulejo, tá? Vou carregar aqui do lado maior com a tinta marrom, molhar um pouquinho só na água e vou trabalhar o pincel. Ah, então você umedeceu o pincel, isso, tirou o excesso, pegou a tinta na pontinha e deu uma gotinha só na água, trabalho aqui, tá? Certo. Daí eu vou vir na minha madeirinha, que eu já o EVA já tem a cor de fundo dele, tá, né? okay. Então aqui eu estou usando bege. Tá. Então eu vou colocar aqui na beirinha e vou puxar, assim, e vou puxando, fazendo aqueles nervinhos da madeira. Derrubei seus pincéis. Espera aí, eu vou pegar todos aqui. Pronto. Daí eu faço a mesma coisa no outro lado e vou puxando. Sempre o pincel assim em pé. Certo. Sempre em pé. Isso. Daí, de novo, vou carregar um pouquinho na tinta. Sempre no biquinho? Sempre na pontinha. Nossa, você não pega quase nada de água. É bem pouquinho. Não pode umedecer muito, porque senão molha muito e demora muito para secar também. Agora eu vou fazer um nó. O nó, às vezes, o pessoal vai achar que é mais difícil de fazer, mas é bem facinho. Eu vou fazer como se fosse um C para lá, ó. E puxo para baixo. Depois, com o pincel em pé, daí eu vou puxar assim, ó. E eu venho puxando, aproveitando a tinta que tá no pincel. Porque é legal dar esse efeito mais escuro, mais claro, né? Pra dar o efeito da madeira bem legal. E aí eu vou aproveitando a tinta mesmo que eu tenho no pincel e vou puxando. Aí a mesma coisa. Um pouquinho na tinta. Se você sentir que o pincel tá mais seco, só molhar um pouquinho lá. Dou uma limpadinha. Você faz esse movimento novamente? Isso. Pessoal, dou uma secadinha no pincel. Não precisa ser muito, não, né? Carrego lá na tinta. Pontinha. Isso. Pinguinho na água e trabalho. E daí aqui a mesma coisa de novo. E vou trabalhando, fazendo como se fosse um efeitinho aqui da madeira. Sempre puxando, assim pro lado. Não tem um jeito certo. Pode ir fazendo da maneira que achar melhor. Aonde você quiser Aonde colocar quiser, esse... onde achar que vai ficar legal. Como pode chama fazer esse olhinho aí que você é fez o nó, da madeira? O nó da madeira. Entendo pra caramba de madeira. Eu também aprendi fazendo. Então, eu faço um outro nozinho. Vamos fazer aqui, ó. Eu puxo aqui. E depois, se eu sentir que tá um pouco seco o pincel, só trabalhar ele de novo e eu volto aqui, ó. E vou puxando, ó. É legal puxar dali de cima também, ó. Tá vendo? Pode puxar e vir até onde eu quiser. Ok. Depois,
ainda aqui com a tinta marrom, a gente vai fazer uns pontinhos, mas eu vou utilizar só a pontinha aqui maior do pincel. 3 pontinhos ou 5 também. Aqui na madeira a gente usa ou 5 ou 3, para ficar um efeito bem legal na madeira aqui. Então, eu vou espalhando os pontinhos onde eu achar que tiver mais branquinho. Gente, não é cupim não, viu? Não, é charme. É um charme para deixar mais bonito, né? Aí aqui eu preciso deixar secar. Ah, entendi. Não posso, porque agora nós vamos flotar aqui em volta. Então eu não posso fazer direto, porque vai borrar e vai acabar saindo o efeito legal que forma aqui nas Por isso que você nas já laterais. trouxe um já sequinho. Por isso eu trouxe um outro aqui já sequinho, tá? E vou fazer da mesma forma, só que dessa vez é mais aguado. Então eu vou carregar ali na tinta, vou molhar mais um pouquinho e vou trabalhar. Se eu achar que tiver muito seco, molho mais um instantinho lá. E aí eu venho aqui no cantinho e vou trabalhando, puxando a tinta, ó. Aí ele forma ele um passa tipo um por degradê. cima e ainda fica transparente. Isso chama flotado. Isso. Flotado. Aí eu molho mais um pouquinho lá. Da próxima vez que você vier aqui, eu vou perguntar de novo. Não tem, não tem memória boa para isso. Mas quem já começa a desenvolver a técnica vai se acostumando, porque cada Sim. técnica tem a sua nomenclatura Isso. correta, né? Isso. Aí, como ele tá bem molhado, o pincel, eu posso ir puxando, ó, não tem problema. O EVA, ele é bom também nisso. Você consegue molhar e ir puxando a tinta, tranquilo, ó. Olha, dá um toque tão especial esse flotado. Um né? acabamento bem legal que fica. E aí você não precisa nem ficar carregando toda hora. Como aqui é mais molhadinho, eu vou aproveitando a própria tinta que eu deixei aqui já trabalhada. E vou puxando. E aí do outro lado também a mesma coisa. E olha, e você de casa observa que a tinta está sendo colocada sobre aquela que já estava seca e não interfere. A que está por baixo continua embaixo, aparecendo inclusive só que com esse sombreado por cima, Isso. bem suave, bem transparente. Né? Isso, e o pincel é super macio, então ele dá esse efeito super bacana também, porque você consegue levar sempre deitando o pincel, tá? E você disse o nome E dele, é a puxando. linha Comfort. O Isso. próprio nome já nos dá a sensação de conforto. Exatamente, É porque pra manusear. acomoda na mão, fica muito gostoso da gente trabalhar fora, que é uma cor maravilhosa, né? Que a gente ama, eu amo essa linha. E aqui é a mesma coisa também, tá? Deixa eu pegar um pouquinho só mais de tinta. E aqui é a mesma coisa. Sim, faz Aqui, o contorno todo, o contorno então. todinho. Se por acaso acontecer isso aqui, eu fiz de propósito. Aqui marcou o EVA. O que que eu vou fazer? Vou molhar, eu lavo todo o pincel, deixo ele um pouquinho mais úmido. E com a parte menor, eu só dou uma arrumadinha. Ah, para não nele ficar com divisão. ele. Isso, para não ficar marcado. Porque às vezes acontece isso mesmo. Então, para não ficar marcado, eu faço esse contorno, esse acabamento aqui no Entendi. final, tá bom? Então, eu vou fazer 3 vezes a maior e 2 vezes a menor. Então, elas vão ficar assim para fazer a plaquinha de fundo da nossa madeira. E aí, ó, os nozinhos pode fazer da forma que achar Do melhor, jeito que quiser. como quiser. Fica bem legal. Daí agora a gente Quer vai passar esse fazer. aqui pra cá? Pode passar. Agora eu vou usar para fazer a asa, a crista e o papo da galinha, que é tudo no EVA vermelho, tá bom? Então eu vou usar a tinta vinho, vou carregar ela na tinta com a parte maior, usando o mesmo pincel. Deixa eu só, desculpa aqui, colocar um pouquinho de tinta, porque senão mistura com a tinta marrom lá. Verdade. Então eu coloco um outro Uma água pontinho limpa. de água. Carrego, molho um instantinho e trabalho sempre o pincel. E daí eu vou flotar também. Aqui em cima na crista, ó. Esse contorno dá um destaque, né? Fica outra coisa. A peça parece que pula, né? Então, um Olha a efeito diferença. muito Você que está em bacana. casa, você tá com a mão nesse daqui, olha, Isso. mostrando uma e outra aqui, ó. Você já vai ver as duas. Fica Olha a bem diferença. diferente, É muito grande. né? Sobressai, né? Sobressai, Isso. destaca. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui no papo dela. Tá no papo essa galinha. Né?
E na asinha dela também a mesma coisa, com a mesma cor da tinta. Sempre a mesma coisa. Carrego na tinta, molho um pouquinho lá na água, trabalho o pincel. E você usando esse azulejo facilita, porque ele é bem liso, Sim, né? Dá pra é você bem fazer. lisinho, você consegue trabalhar bastante. Eu gosto mais Tem outras pessoas que usam outras, aquelas bandejinhas De isopor. de isopor, Né? também pode usar. Mas eu gosto mais do azulejo. Eu tenho a impressão quando você coloca que desliza, que é leve. Sim, Mas o pincel também ajuda, viu, gente? Nós estamos aqui Muito. falando dessa linha Comfort que ela está usando hoje. E você percebe até nos movimentos que ela faz que é delicioso trabalhar com eles. Mas nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho esta linha de pertinho, porque agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Eu resolvi pegar este pincel Comfort na minha mão e sentir esse movimento. É um toque tão delicioso. Você faz de uma maneira, ele é anatômico, ele pega aqui a sua mão e te dá leveza, que é o que todo mundo quer. Pelo menos quem pinta quer um pincel adequado para cada tipo de pintura. Nesse caso, eu estou falando aí da linha Comfort, que é esse equilíbrio perfeito na mão do artista. Ele tem esse cabo cilíndrico, né? E os pincéis da linha Comfort, eles foram projetados com o peso ideal. Então, realmente, quando eu peguei o pincel, eu pude sentir essa leveza e fica delicioso na mão para pintar. Então, ele favorece esse equilíbrio e este conforto. E com isso, claro, você, artista, ganha mais agilidade nas pinceladas. E é claro que você pode usar principalmente em madeira, cerâmica, metal, papel, EVA e plástico. Linha Comfort da Condor, estamos falando da melhor linha de pincéis. É Condor. Você observa no display, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, que existem muitas outras linhas. Apesar de hoje estarmos falando da Comfort, a Condor pensa em você, artista, e tem um tipo de pincel para cada arte que você quiser fazer. E para você conhecer toda a linha de produtos, acesse condorpincéis.com.br/pintura artística. E se você quiser dicas de pintura e novidades, basta você acessar blogpintura.com.br. Show de pincéis, show! Eu tô aqui ainda com o meu na mão, sentindo esse toque. E tem muitos pincéis. Eu vou até colocar o seu aqui de volta. Uma delícia pintar com ele. Então, a gente flotou, né, a parte da galinha. Então, flotadinho eu vou fazer do mesmo jeito. No pezinho, na perna e no bico dela. Também tudo igualzinho, já coloquei aqui, já trouxe todos eles flotadinhos da mesma maneira. Ok. Agora aqui eu vou usar o liner, que é o 222, o número é 00. Eu vou molhar na tinta branca, vou colocar um pouquinho aqui no meu azulejo, molhar com a água e vou puxar, assim, para mim poder fazer os detalhes aqui da crista e do papo da nossa galinha. Então é só puxar e fazer como se fosse um xadrez. Então aqui eu tenho que usar ele bem molhadinho mesmo. Daí eu vou puxando e fazendo o xadrezinho. A pintura Cantor, ela sempre tem esse toquezinho de xadrez, estampa, de xadrez, de poá também, né? Os poazinhos. Então eu vou fazendo e usando o meu pincelzinho liner para fazer esse detalhe aqui no papo da galinha e na crista dela também do mesmo jeito. Aqui também. Gente, olha que delicadeza. É leve, né? Mesmo. Quando eu falei leve, é leve mesmo. É uma delícia trabalhar com esse pincel. Muito gostoso, muito bom. E o acabamento dele fica super bonito também, né? Então, usando o liner também, eu vou molhar aqui no meu azulejo.
pinguinho de tinta, Agora é o água. preto que você tá usando. Agora eu vou usar o preto só para fazer o tracejado em volta da asa da minha galinha aqui. É como se fosse um pesponto. Isso, exatamente. Vai ser um costuradinho aqui em volta, né? Fica super bonito também. E eu vou costurando a asinha dela aqui em volta. Olha o toque. Gente, são coisas tão simples, mas que dão um charme para a peça. Tá vendo? Quem achava que pintura country era difícil, pronto. Já viu que é bem fácil, Bem né? fácil. E trabalhar com água é bem tranquilo também. Se você errar, você pode pegar um paninho úmido, limpar e fica super legal. E valoriza muito mais a sua peça também, né? Ah, com certeza. Então aqui eu tenho todo o tracejado da asa da minha galinha. Daí na galinha, agora a gente vai para ela, eu vou, para fazer os olhinhos, eu vou usar a 224, número 4. Eu vou molhar na tinta branca. Agora eu não ponho água. Agora eu não ponho água, porque eu vou preencher os olhinhos da minha galinha. Então eu vou fazer como se fosse um pingo aqui no olhinho dela. Uma gotinha? Isso. Uma gotinha e eu preencho com a tinta branca. Usando a tinta branca, eu vou usar o pinta-bolinhas para fazer o poá dela. Aqui eu vou usar a ponta 05, a ponta 5. Então eu vou fazendo o poazinho dela. Agora é um momento de observar, porque o pinta-bolinhas ele facilita muito o trabalho de assim, deixar as bolinhas iguais, redondinhas. Exatamente. Só que você tem que tomar cuidado para não encostar a mão. Ah, Na que acabou de porque acaba borrando, fazer né? sempre de cima para baixo. É verdade. E aí tomando cuidado sempre para não ficar uma próxima muito da outra, né? Então vai colocando as bolinhas aqui. E também não dá para fazer muito regular como se fosse um tecido, porque o Isso. tecido tem um padrão, mas a galinha não. Galinha não. Qualquer lugar que você colocar vai ficar legal, né? E a mesma coisa eu vou fazer na florzinha, que Certo. enfeita ao lado dela, tá bom? O pinta-bolinhas também. E agora, pro rabo dela, eu vou usar o redondo, pincel redondo, é o 225, número 14. Eu vou molhar na tinta verde musgo, vou molhar, agora eu vou fazer um aquarelado, então eu vou molhar bastante o meu pincel e vou esfregar ele assim, ó. Como se fosse abrindo o pincel para entrar tinta nele mesmo. E aí eu vou aquarelar o rabinho dela. Então eu venho aqui o mais escuro e venho puxando para baixo. Se eu sentir que tem muita tinta, molho lá na água e venho puxando. Sempre molhando bem o pincel aqui na aquarela, que é bem legal para ir puxando e clareando ela. Olha, quando a gente olha na peça pronta, e eu vou falar para vocês a impressão que eu tive, em que ela tinha jogado o mais claro. Tem um branco ali na pontinha, claro, para dar mais luz. Isso. Mas olha o efeito. Você não consegue perceber onde está a nuance do mais escuro, do mais claro. Eles se misturam, fica muito lindo. Exatamente, fica muito bacana. E aí depois eu trouxe já ele pintadinho, que você pode usar agora o pituá. Pituá, como eu vou usar? Eu vou molhar na tinta, eu não vou molhar esse pincel. Esse pincel ok. eu não molho, Só na tinta. só na tinta. Daí eu dou uma batidinha para descarregar um pouquinho pode ser numa toalhinha ou aqui mesmo no azulejo, onde você achar melhor. O importante dele é não molhar o pincel. E eu vou fazer a sombra, a luz seca. Aqui, pode até usar o dedo, eu gosto mesmo de usar o dedo. Que é artesão que não gosta, né, de molhar o dedo na tinta. E eu vou colocando a luz aqui, ó, no rabinho dela. Gente, é muito charmoso. E vai subindo lá pra cima no rabinho dela. A mesma coisa eu vou fazer aqui na asa dela, aqui no cantinho da asa, esfregando mesmo o pincel. Assim, arredondado, né? E posso puxar com o dedo. E depois aqui no pezinho e no bico eu faço a mesma coisa. Vou molhar e vou
Quer dizer, sempre Colocar a tem que luz. ter luz e sombra. Isso, sempre. É o que dá o charme no country, né? Fica super bonito. E aqui do pezinho dela, mesma coisa. Olha que charme, gente. Você está acompanhando aí a aula de Ana Paula Merigo, ensinando você essa pintura country linda, 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 charmosa, fácil de fazer. E essa é a nossa proposta, né, Ana? Isso. Trazer é bem algo que as facinho. pessoas consigam reproduzir em casa. Isso. E o molde também eu trouxe, tamanho natural, para todo mundo poder fazer a sua galinha, a sua plaquinha para enfeitar a casa. Um cantinho bem gostoso da casa é sempre bom, né? Ter um artesanato lá. Olha, eu curti demais, espero que você também tenha curtido este trabalho lindo, essa plaquinha para a cozinha com a técnica da pintura country, mostrando para você que usar a linha Comfort vale a pena, porque ela te dá possibilidades de você pintar e pintar muito bem. Tá aí hoje para você mais um Espaço Condor. E o programa Arte Brasil fica por aqui esperando você, a sua companhia, o seu artesanato juntinho conosco no próximo programa. Um beijo e até lá!